Meu nome é Bruno e eu fui aprovado no concurso de escrevente do TJ São Paulo em menos de 100 dias. Eu não sou nenhum gênio, não estou vendendo nenhuma fórmula mágica, mas queria compartilhar um pouco com vocês sobre a minha história. Vem comigo! Bom, pessoal, antes de começar, eu queria pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem like se vocês gostarem, se não gostarem, não tem problema, pode dar o dislike. Gostou, não gostou? Deixa seu feedback aqui nos comentários, que eu acho que é super importante para qualquer um que cria conteúdo no YouTube. Bom, sem muita enrolação, vamos lá, deixa eu contar um pouco da minha história. Eu sou formado em Direito, tenho 28 anos atualmente. Eu tive uma carreira de muito sucesso na advocacia, isso é super importante que se diga, né? Eu acho que muitas vezes vocês vão ouvir pessoas qualificando outras profissões, enfim, falando que não deu certo, aí ela procurou ali a alternativa de concurso. Realmente é verdade, muita gente passou por isso, mas esse não foi o meu caso e pode também não ser o seu. Então, eu fui advogado interno de Itaú e Nubank. Itaú eu trabalhei mais tempo, quase 6 anos, e Nubank quase 2 anos aqui de caminhada. Até que saiu minha nomeação, né, enfim... Comecei agora essa jornada de loucura de apresentação de documentos, todo o processo de posse que, se Deus quiser, vocês vão passar. Mas aí você pode me perguntar, Bruno, por que você resolveu prestar concurso? E a resposta assim, é simples, mas é difícil de entender. Tudo isso tem a ver com a minha fé. Eu sou católico e eu comecei a pensar sobre isso pelo prisma da religião e pelo prisma da psicologia. Então, com um acompanhamento psicológico, que é super importante. Poxa, como que eu posso conciliar minha parte profissional, ter êxito profissional e ter tempo para criar uma família, cuidar dela, né? Então, na iniciativa privada, eu estava trabalhando demais. E por mais que eu tivesse um salário que me desse uma boa vida, uma vida que eu jamais sonhei ter, eu também estava tendo um custo muito alto. E eu não parava de pensar nisso, né? Como é que eu vou conseguir ter, por exemplo, tempo para criar os meus filhos, meus futuros filhos, né? Como é que eu vou ter tempo para cuidar da minha namorada, futura esposa? Então, tudo isso eu coloquei na balança e quando eu decidi prestar o concurso foi no ano de 2024. Só que eu estava passando por diversas mudanças, né? Eu estava mudando de casa, eu estava mudando de emprego, então eu estava indo para o Nubank, eu tinha acabado de começar um mestrado e coisa de 5 meses depois, ali 4 meses depois, saiu o edital do TJ São Paulo, né? E só que eu não comecei a estudar logo quando o edital saiu, eu comecei a estudar um pouco depois. Então, entre a data em que eu comecei a estudar e a data da primeira prova, que foi a prova anulada, foram 59 dias de estudo, né? E como que eu fiz isso? Né? Poxa, você é um gênio. Não, não sou. Gente, aqui foi muito esforço, de verdade. Assim, eu abri mão muitas vezes de um pouco de horas de sono, um pouco de descanso, de sossego para fazer isso. Então, eu acordava às 5h45 da manhã, estudava das 6 às 8. Então, o que eu fazia ali? Pegava uma matéria básica, uma matéria de direito. Então, por exemplo, português, direito penal. Matemática, direito processual penal, e por aí ia. Raciocínio lógico e, sei lá, direito administrativo. Estou dando exemplos aqui, tá? Mas só para ilustrar um pouco sobre como era essa rotina. E eu estudava das 6 às 8, né, de manhã. Dentre esse intervalo, né, tinha minha vida mesmo, então eu precisava trabalhar como bom funcionário CLT e depois tentava conciliar ali, então terminava de trabalhar, às vezes no horário, às vezes depois. Acho que quem é CLT vai entender, ou quem é autônomo também, acho que tem uma rotina muito parecida. E entre os intervalos ali do mestrado, eu conseguia pegar ali mais 1 hora de tempo para poder fazer exercícios. Então, quando dava tempo, eu fazia exercícios dentro dessas horas, né, das 6 às 8, intercalando 1 hora para cada matéria, e tendo ali uns 5 minutinhos de respiro, quase um pomodoro, mas não chegava a ser um pomodoro, né, de 50 a 10, por exemplo, que é o que eu uso hoje, inclusive, para estudar, e fazer os exercícios ali
a mesma dinâmica, né? Então, sempre mesclando o estudo da parte teórica com os exercícios. Muitos professores, enfim, muita gente que vende, né, curso da internet fala sobre essa questão de estudo ativo. E ela efetivamente fez diferença na minha preparação, né? Então, estudar um pouco do conteúdo básico ali do grosso, mas também fazer exercícios. E graças a Deus eu tive sorte de pegar um material que mesclava, né, essa parte de conteúdo com a parte de exercícios e ter ali os exercícios do PDF, enfim. Acho que todos, basicamente todos hoje têm isso, tá? Mas era um mundo totalmente novo para mim, eu não sabia, eu até vi alguns outros materiais de outros cursos que não me agradaram, mas, enfim, deu tudo certo no final. E seguindo essa rotina, 59 dias estudando, trabalhando, mestrado, enfim, vida, não deixei de cuidar da minha saúde mental, não deixei de cuidar do meu corpo também, porque acho que são coisas importantes de se dizer. A gente nunca pode abrir mão da gente mesmo, independente da sua fé, independente de qualquer coisa, não abra mão de você mesmo. Então, enfim, eu acho que essa é uma das lições mais valiosas que eu tive quando eu fui prestar concurso. Eis que surge a primeira prova, eu faço essa primeira prova, tirei 73 pontos na primeira prova, que segundo os resultados extraoficiais seria o suficiente para passar na lista geral e na lista de pretos e pardos, né, que eu também concorri a ela, e a prova foi anulada. E nesse momento, gente, assim, sem entrar no mérito, apesar de eu achar que foi justo, né, a questão da anulação, mas é um banho de água fria para quem está estudando, né? Então, acho que muitos de vocês que prestaram a prova ou muitos de vocês se coloquem no lugar também teriam ali um desânimo, né? E ao contrário dos casos bonitos, né, que a gente vê de não, eu continuei estudando, eu aumentei em 10, 12 pontos a nota. Gente, eu não consegui estudar todo o período entre primeira e segunda prova, bateu um desânimo, tinha coisa do mestrado para fazer, precisava entregar artigo, precisava trabalhar. Nesse período também eu estava desenvolvendo um projeto, né, no trabalho, então estava me consumindo mais tempo. Então, moral da história, eu fui estudar nos 30, 40 dias finais ali, entre a primeira e a segunda prova. E o que deu ali pouquinho menos de 100 dias de preparação ao todo. Então, a fala inicial ali realmente é verdade. Dei menos de 100 dias e nessa segunda prova consegui bater 70 pontos, cravado, 70 pontos. O que me permitiu passar na lista geral e na lista de pessoas pretas e pardas. A lista, inclusive, a qual eu tive minha nomeação em 30/9, né? E eu acho que para quem está começando, principalmente para quem pensa em prestar o concurso ou coisas do tipo, eu acho que 3 pilares são importantes para você. O primeiro deles, você aprender a estudar. Porque para mim não foi fácil estudar. Principalmente quando você tem uma pós-graduação, né? No caso de muitos aqui, que eu sei que muitos colegas passaram, já tem inclusive pós. No meu caso, tinha um mestrado, né, em andamento, mas já tinha ali mais ou menos aquele modo, né, de se desenvolver o estudo no mestrado, é totalmente do modo de se estudar para concurso. Então, antes de começar a bater 1 hora líquida de estudo, eu precisei aprender a estudar. Sentar na frente do computador, gente, 10 minutos, ficar decorando o prazo, desculpa, eu não consegui, eu sofri com isso. Mas aí eu precisei me esforçar um pouco mais para pegar esse ritmo, até chegar num tempo ali que eu já conseguia bater 2 horas líquidas de estudo e bater exercício ali também. Então, a cada 1 hora, 50 minutos líquidos de estudo, eu batia ali 10 exercícios. De 10 a 20, na verdade. 10 quando estava um tempo um pouco mais apertado, 20, às vezes 30 também quando eu tinha um pouco mais de tempo. E seguindo esse pilar, acho que você vai conseguir desenvolver depois o tempo, né? E é justamente o segundo ponto, o tempo para se estudar. Muitos de nós, né? Porque eu também me incluo nessa rotina, a gente trabalha, a gente estuda, tem casa para cuidar, tem, enfim, diversas preocupações. Eu acho que é importante também a gente, sem fazer loucura, tentar encaixar o tempo de estudo dentro da nossa rotina. Então, precisei reorganizar toda a minha rotina, colocar
o que era prioridade, o que não era, deixar de fazer aquilo que não era prioridade. Então, por exemplo, eu estava envolvido em projeto social, por exemplo, antes de começar ali os estudos. Eu precisei dar um tempo, né, e focar esse meu tempo em estudo. Foram escolhas, essas escolhas elas têm seu custo, né, isso é importante que se diga, mas foi assim que eu consegui fazer. E o terceiro pilar, gente, a questão da cobrança ali, você não está concorrendo com outras pessoas, você está concorrendo contra você mesmo. Ah, mas se eu tirei 70 e o fulano 69, eu tô dentro e o fulano fora. Mas, gente, aqui você tem que fazer pensando em você, né? No seu resultado. Esquece os outros. A questão da concorrência, fulano está estudando, está deixando de estudar, você ficar se comparando aos outros é muito ruim. Por exemplo, no meu caso, eu não tinha a mesma base que as pessoas passaram nos primeiros lugares. Eu não tenho intelecto, né, porque eu fui esforçado. Então, ficar me comparando a outras pessoas não ajuda. E assim, nunca ajudou, não faço esse tipo de coisa. Então, é importante a gente ter ideia de que a gente se comparar às outras pessoas só vai atrapalhar, né? E um último recado aqui que eu deixo pra você que fala, pô, não tenho dinheiro, pô, tá difícil. Gente, tem muita videoaula e muito material gratuito no YouTube, né? Muitos professores bons, inclusive muitos professores que eu estudei, mesmo tendo adquirido curso preparatório, né? Eu me utilizei de muito conteúdo gratuito, eu acho que deu tudo certo. Nas etapas finais, claro, eu, na minha realidade, consegui intensificar, né, um pouco mais os estudos, às vezes batendo 4, 5 horas, dormi um pouquinho mal? Dormi, mas era um período ali de reta final, faltando, sei lá, 15 dias para a prova. Mas foram esforços que hoje eu vi que valeram a pena. Então, se você está pensando em começar a estudar para qualquer concurso que seja, né? Mas aqui a gente falando nesse espaço do TJ São Paulo, eu acho importante você adquirir o hábito de estudo se você não consegue, enfim, estudar que nem eu, porque para mim foi muito difícil. Ou se você já tem esse hábito de estudo, como você consegue melhorar esse hábito. Então, se eu, por exemplo, não consigo ficar muito na frente do computador, não vai ajudar eu ficar 50 minutos ali na frente. Então, poxa, será que um Pomodoro 25-5 não me ajuda? Talvez ajude. No começo, eu comecei a progredir dessa forma. 25 de estudo, 5 descanso. 25 de estudo, 5 descanso. E por aí foi. Então, quando você encaixar a melhor técnica para você estudar, aí sim, pô, material é bom, é ruim. Acho que hoje em dia, com a quantidade de coisas que a gente tem aqui gratuitas, né, no YouTube e em outros lugares, a gente consegue ver qual material acho que se adequa mais ao que a gente procura, qual material se adequa menos. Tem muitas pessoas também que gravam vídeos e ajudam demais, demais. Enfim, inspiram, né? Tem histórias ali que são maravilhosas. Eu, particularmente, comecei a ver os vídeos do João Espíndola no YouTube, vendo um pouco sobre a história dele, como ele fez. Assim, é um cara que tem uma baita história, e isso também me incentivava, né? Me dava combustível, porque um dia eu também estive lá embaixo, né? Claro que depois, principalmente eu, graças a Deus, tive a oportunidade ali de conseguir uma bolsa numa universidade. Essa bolsa talvez tenha sido a virada de chave que eu precisava para começar a estruturar a minha vida pessoal, né? Sorte que talvez nem todos tiveram. Mas você vê as histórias ali de outras pessoas, como ela faz para estudar, qual que é a técnica que ela desenvolveu, é super importante. Então, isso também pode te ajudar. As histórias podem inspirar. E é isso, gente. Enfim, deixe seu comentário aqui embaixo. Dúvidas também que vocês tenham, meu e-mail está aí à disposição. E vamos para cima, que você consegue. E mais uma vez, pessoal, gostou aqui do conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like ou dislike e comente aí. Vamos construir essa jornada, esse novo espaço juntos. Um abraço a todos, fiquem com Deus.